Mas eu quero voltar aí e para a gente compartilhar esse coração que Deus tem nos dado e a gente identificar essas coisas. Ontem terminamos com essa palavra dizendo que a melhor avaliação que a gente tem da igreja, ou melhor, do nosso ministério, é a igreja. A igreja é a nossa carta de apresentação. A igreja que Deus nos deu. É só olhar para os irmãos. Eu acho que alguns já ouviram alguém dizer assim, a igreja tem o seu DNA. Amor, ou depende de cada localidade. Mas eu creio que é isso mesmo. A igreja, ela tem o coração dos seus presbíteros, dos seus pastores, dos seus guias. Então, é isso mesmo que Deus está trabalhando. E é uma ótima forma. Foi Paulo que disse: vós sois a carta escrita, produzida pelo meu ministério. A gente sabe que tem situações de alguns grupos que estão vivendo profundas crises, profundas dificuldades. Mas quando de fato tem alguém que está com o coração de Deus, que está dando a sua vida, que está pagando um preço, que está chorando, que está orando. Não sei se os irmãos notaram aqui, mas desde quinta-feira à noite, quando nós começamos esse encontro, tem tido uma marca constante nesses irmãos: quebrantamento, derramar no Senhor. E é isso que tem acontecido conosco, porque isso é fruto, amados, de uma expressão nossa, assim, do Senhor em nós, da vida de Deus dentro de nós, né? Será que fomos nós que produzimos essas coisas? Não, é Deus que produz essas coisas em nós. É Deus que tem gerado esse quebrantamento em nós. Então, quando a gente olha para o povo e vê um povo com saúde, e aí eu quero que a gente faça essas perguntas, né, para identificarmos algumas situações na igreja. Essa é a palavra final para a gente fechar uma quantidade de coisas assim no nosso coração, em tudo que Deus está gerando no nosso espírito, né? Qual é o estado do povo? Medita sobre isso, né? Como é que estão os irmãos na igreja local? Como é que está o povo? Queixoso, murmurando, feliz, né? Contente em vir para as reuniões, em abraçar, em gastar tempo, respondem ao nosso chamado. Qual que é o momento que a igreja, o povo, está vivendo? Eles estão sendo formados, né? Esse é o processo. Hoje repartimos um material com os presbíteros na reunião da tarde, para a gente identificar as ovelhas, a formação, as dificuldades, se o pessoal está aberto, né? E consciente do que Deus quer fazer, sabem para onde vão, se estão congregando mesmo, né? Porque tem coisas que vão entrando, a igreja na casa, a independência, compartilhamos algumas coisas sobre essas liberdades que temos, e algumas coisas podem entrar, porque a gente entende que é Deus que tem que formar esse povo, e Deus nos colocou e nos deu dons para aperfeiçoá-los, para equipá-los, né? Para o serviço, para a obra do Senhor. A palavra diz, aquele que almeja o episcopado, a gente conhece bem, excelente obra deseja. Então, tem uma coisa aí que está ligada à obra, ao serviço, à responsabilidade, não é ao status, não é a posição, mas é uma obra, é um serviço, né? Ministério é serviço. Então Deus nos chamou para isso, e nós temos que cuidar dessas coisas todas, né? Se eles têm saúde espiritual, se estão frios. Tem gente que
está fria entre nós. Então, Deus quer nos dar aqueles 2 versículos que lemos, tanto de Jeremias quanto também o de Provérbios, falando sobre perícia, habilidade, competência, conhecer o estado das ovelhas. Então, quando nós olhamos para isso tudo, para o que Deus quer falar conosco, ministrar à igreja, a gente sabe que Deus tem nos chamado para discernir essas coisas todas. Então, o coração do pastor tem que estar atento ao coração das ovelhas, olharmos, discernirmos e termos um relacionamento íntimo, próximo, estreito, afunilado, profundo. Não tem que ser uma coisa só de cumprimentada, a gente está em reunião, mas de conhecer o coração dos irmãos. Se perderam esse coração, quantos perderam? Ou quantos acharam agora o seu coração em Deus, né? Como é que está todo o processo da igreja e esse processo todo da oração? A gente sabe, irmãos, que no processo da igreja, algumas vezes tem muita gente machucada. E nós temos que tratar esses machucões e tratarmos com o coração de Deus. Porque não adianta nós chegarmos num exercício de autoridade que é abusiva, ou situações que a gente faz mal a algumas pessoas. Algumas vezes eu ouço algumas situações e a palavra que me vem é essa: vergonha. Eu tenho vergonha de algumas coisas, porque algumas coisas são tão pesadas, são tão carregadas, são tão tristes, né? Quando a gente olha alguns irmãos que de fato estão batendo muito forte, e eu fico pensando assim, e pensar que alguns, num certo sentido, estão próximos de nós, e eu penso assim, puxa, mas não aprendeu comigo, eu não ensinei isso, não foi dessa maneira, né, que eu ensinei. E fico pensando, dentro dessas perguntas, imagine um presbítero que não tem mais interesse pelos irmãos, pelo rebanho, que não consegue mais se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, ter esse coração mesmo de pastor. Eu creio que Deus quer nos tirar do comodismo, dessa situação toda da inércia, da passividade, e gerar em nós um coração segundo o seu coração. Nesses dias mesmo tratávamos aí, durante esse encontro, algumas coisas, e o que a gente nota, e talvez você já participou de reuniões assim. Quando há quebrantamento, a reunião é rápida. Quando o coração está quebrantado, então a solução é rápida. A gente tem um tempo que a gente consegue trabalhar as coisas e é tão bom. Gilberto me compartilhou uma palavra ali, né? Às vezes das nossas palavras, né, da nossa boca saem palavras doces, né? Assim, macias, leves, como uma manteiga derretida, alguma coisa que está no Salmo 55, no versículo 21. É tão tremendo, então, quando tudo caminha num processo de oração, de comunhão com Deus. Mas tudo tem que começar, irmãos, conosco, porque de fato, a gente sabe, à luz da palavra, que os primeiros que têm que ter a paixão renovada somos nós, definitivamente somos nós. A igreja vai ter a nossa cara, irmãos. A gente não quer, e já falamos sobre isso, não é a cópia do homem, é a cópia de Cristo. Mas se nós temos homens de Deus, a igreja vão imitar a Jesus. 1 Coríntios 11, quando Paulo fala sobre que ele era o imitador de Cristo, né? Paulo, louvado seja o Senhor, ele tinha esse coração. Mas tem uma mensagem muito dura em Ezequiel, aí no capítulo 34, e é sobre isso que nós estamos meditando, e a gente quer também passar por esses versículos, só para
que Deus possa nos falar alguma coisa. Primeiro, irmãos, nós queremos lembrar o que já dissemos, que essa reflexão não é para trazer condenação, mas para avaliarmos. O que nós estamos continuando a fazer é um processo de identificar, de avaliar, de aferir, de notar quais são as nossas dificuldades. Então, essa palavra de Ezequiel no capítulo 34 é uma palavra para os pastores. E Deus está falando, filho do homem, versículo 2, profetiza contra os pastores. Aqui está, eu vou saltar aqui algumas palavras, mas aqui diz assim: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas. E a palavra diz aqui: comeis a gordura, vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Tem uma insistência aqui muito grande do Senhor com essa palavra sobre a questão de apacentar a ovelha, de pastorear o rebanho. Deus insiste com isso e no versículo 4 diz: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscastes. Mas, olha que pesado, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Porque muitas vezes, irmãos, a nossa posição, quando a igreja está vivendo algumas crises, as ovelhas, e a gente costuma culpar a igreja, quando nós tínhamos que olhar para nós. Eu penso que se nós adotássemos essa postura sempre, o que Deus quer falar comigo? O que Deus está falando para mim? A gente sabe, irmãos, que é difícil. Pastorear é uma tarefa difícil, porque a gente sabe que as pessoas têm crises, têm dificuldades, têm batalhas. A gente sabe que a seara é grande. Mateus capítulo 9, versículos 36, nós já lemos, né? Ovelhas aflitas, perdidas, que não tem pastor. Depois no 37, 38, vai falar também que a seara é grande, mas os obreiros são poucos, que nós temos que clamar ao Senhor para enviar trabalhadores. Então Deus está falando isso com a igreja, para a gente clamar, e nós estamos assentados. É como se nós que estamos ouvindo essa palavra tivéssemos que responder essa palavra. Essa palavra é dada à igreja, aos discípulos, para que haja uma resposta de Deus. Então, esse processo é um processo do Senhor em nós, para quebrantar o nosso coração. Deus é amor, a gente sabe disso. E a pergunta lá no início que nós fizemos é principalmente essa: estamos sendo fiéis? Nós temos atendido o chamado do Senhor? Algumas vezes tem dificuldades, irmãos, e nós estamos insistindo em justificarmos a nós mesmos. Algumas vezes tem alguns irmãos que eles não notam o prejuízo que estão trazendo às suas próprias vidas e ao rebanho. E eu entendo que muitas vezes o Espírito Santo de Deus quer trabalhar em nós, para que nós possamos entender tudo isso que Deus quer quebrantar o meu coração. É gente que tem ovelha, usa para os seus propósitos e vida pessoal. Eu entendo que esse não é o propósito de Deus. Tem situações que, aqui no texto de Ezequiel, no capítulo 34, além de Deus insistir com essa exortação, dizendo que por causa disso as ovelhas, elas ficaram
espalhadas. Irmãos, quantas pessoas desviadas. Imagine os irmãos, só se a gente trabalhar com as pessoas que estão fora, desviadas, né? As pessoas que já participaram. Eu falei para os irmãos, a gente vai na prisão, encontra José, a gente encontra Joel, Josué, Moisés. Os profetas estão todos lá na prisão. Irmãos, é muito triste a quantidade de gente perdida, desviada, e aí algumas vezes nós respondemos, as ovelhas são rebeldes. Irmãos, o texto diz sobre a fraca, a doente, a quebrada, a desgarrada, a perdida, e situações todas que esses pastores, eles não trouxeram essas ovelhas de volta, porque elas andam desgarradas pelos montes, solteiros. Então, versículo 7, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues às rapinas, às feras. Exortações claras, versículo 9, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, eis que eu sou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porém termo no seu pastoreio. Exortação dura, pesada, porque algumas vezes a gente percebe que alguns irmãos, eles não notam o mal, a dificuldade, a batalha, a luta, a maneira que eles estão expondo as suas ovelhas. Quando nós falamos aqui do rigor, né? Dominai sobre elas com rigor. Marionetes, né? As ovelhas não são marionetes. E Deus já tem nos falado, abusar da autoridade é muito complicado, bater na ovelha. É muito precioso essa imagem, não é isso, irmãos? A gente não pode fazer isso com as ovelhas, porque nós temos a responsabilidade de equipá-las para o serviço, para a obra do Senhor. E a gente sabe que em alguns casos tem muitas ovelhas que estão doentes, e nós precisamos cuidar dessas ovelhas, que Deus mude o coração dessas ovelhas, trazemos essas ovelhas à revelação de Deus. Não é interessante? Amém? Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, é muito tremendo quando nós, como pastores, estamos cuidando das ovelhas. E uma coisa muito tremenda, e pensando a respeito de nós, irmãos, eu creio na total sinceridade dos irmãos. Eu entendo que alguns de nós aqui deixamos emprego, alguns de nós renunciamos situações de salários, de aposentadoria, de situações que no futuro poderiam nos trazer benefícios, né? E privacidade. A gente entregou muita coisa para o serviço do Senhor e temos entregue. A gente abre mão do nosso tempo, das nossas esposas, dos nossos filhos, a família. É um preço muito alto. Eu entendo que temos pago um preço alto, né? Mas às vezes nós compartilhamos com alguns irmãos, e é muito importante que esses irmãos nos ouçam, né? Algumas vezes a gente pede aos irmãos assim: ouça, em nome de Jesus, ajuda, olha a situação que você está. Irmãos, a gente tem que ser tocado de maneira que Deus restaure a nossa paixão. Que Deus faça conosco algo de quando nós começamos.
porque a gente já sacrificou tantas coisas lá no passado, mas Deus quer que a gente possa sacrificar hoje. É o versículo lá de Colossenses 1:24, nós temos que deixar que esse sofrimento, né, todo, que a gente sabe, essas aflições todas em Cristo, elas se completem hoje em nós. A gente tem que cumprir isso, né, pela igreja, pelo corpo de Cristo, o que resta das aflições. É tremendo isso, amados, porque a gente sabe que Ele deu a vida por nós. Nós temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 1 João capítulo 3, no versículo 16. Então, temos que atentarmos para a situação de hoje. Como nós estamos hoje. A gente está cuidando, está avaliando essa situação das ovelhas. Talvez você nunca viu um pastor com a ovelha no campo. Já tive a oportunidade de ver na Inglaterra. Que coisa tremenda, como que as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. Então nós temos que continuar com esse coração de Deus, porque existem ovelhas perdidas, né? E os pastores têm que buscar, e elas têm que ser, com a graça de Deus, libertas, e para isso eu creio que temos que vencer o nosso autoritarismo, algumas vezes as nossas dificuldades, essas situações todas que nós vivemos e precisamos vencer no nosso coração. E eu creio que Deus segue fazendo perguntas para nós. Eu chego numa cidade, irmãos, como agora, por exemplo, em Campinas, a última cidade que eu fui, e eu me lembrei de uma ovelha que eu ajudei lá atrás. E então queria saber como ela está. Na viagem, perguntei, né, estava vindo com Aride e Marta, né, Sâmia, estávamos vindo de Campinas, e eu perguntei, e está a ovelha? Não, está lá. E eu tive a oportunidade de estar com essa ovelha, de compartilhar com ela e tal. Pedi para ela, por favor, atenda a minha mensagem, né, porque eu já tinha mandado algumas mensagens em outro tempo, e ela não tinha atendido, mas dessa vez ela atendeu, pediu perdão, chorou comigo bastante. Você pensar, me buscar, me ajudar. Irmãos, as cidades estão cheias de ovelhas perdidas, ou de ovelhas precisando de pastoreamento. As pessoas não podem se decepcionar, elas têm que ser incluídas no processo, elas têm que ser trazidas para esse contexto do rebanho. Então são as cargas que nós temos que ter com as ovelhas. E no tempo que eu tive, por exemplo, com essa irmã, e depois sabendo de um casal, e depois ouvindo sobre alguém mais, a gente tem que arrumar tempo para essas pessoas. Os irmãos vão notar como que nossa agenda vai ser totalmente tomada se nós cumprirmos Ezequiel no capítulo 34, porque é uma exortação importante para os pastores, e eu creio que isso vai trabalhar na nossa vida muitas coisas, e está ligado àquela palavra que nós repartimos desde o início, né? Mateus 25, versículo 21, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Servo mau e negligente, no 26. Um aprovado, o outro que foi reprovado. E nós queremos que Deus trabalhe em nós, para que a gente seja aprovado por Deus. Temos que clamar ao Senhor, renova a compaixão, Senhor. Renova a paixão pelos perdidos. Renova a paixão por aquelas pessoas que estão na cidade e que Deus quer salvar. Renova as lágrimas, porque o ministério sem lágrimas é um ministério duro. Algumas vezes a gente está muito seguro, irmãos, daquelas coisas que nós compreendemos, que nós
conhecemos, que nós sabemos, mas tem muita gente, muitos pastores, que de fato hoje estão com o coração de pedra, e nós temos que clamar ao Senhor pela sensibilidade. Irmãos, Deus quer que a gente recupere essa sensibilidade, porque tem pastores hoje cansados, e gente que precisa desse renovo e dessa restauração do Senhor, e nós cremos nesse milagre de Deus. Amém. Quantas vezes eu clamo ao Senhor, Deus renova a minha paixão, eu mesmo me avalio, toco, imponho as mãos sobre mim mesmo, clamo ao Senhor, e se as lágrimas não vêm, eu vou para dentro do quarto, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, eu quero mudar esse meu coração. Então, irmãos, não tem tempo, sempre, de fato, em todo tempo, eu tenho que gemer diante de Deus, porque eu preciso desse milagre de Deus, eu preciso, como foi colocado aqui pelo Glaucio, por outros irmãos que disseram nesses dias, de arrependimento. Nós devemos nos arrepender, nos humilhar diante de Deus. A renovação do sacerdócio, a restauração do sacerdócio é a renovação ou a restauração das nossas lágrimas, da nossa sensibilidade. Algumas vezes, quando estou ouvindo alguns irmãos e ouço alguma coisa de virtude, de graça, de poder, de unção, de manifestação de Deus, de milagre, de reconciliação, de testemunho, eu me derramo assim em lágrimas, né? A gente vê, o Gilberto vai fazer 80 anos, ele disse 60 de casados, né? Louvado seja o Senhor. 59, vai fazer 60, não é isso? 60. E aí um dos irmãos que já ouviu muitos pregadores ao longo da vida, conhece muitos assim, nunca ouvi uma pregação com tanta graça, com tanta unção, com tanto derramamento de Deus, com tanto poder de Deus. Aí eu tinha cuidado do Gilberto nessa situação da enfermidade lá e da oração que Deus curou. Louvado seja o Senhor. Nem todos morreram. Teve mais. Então, Deus operou o milagre, mas um irmão que eu pedi aí para dar uma carona para ele disse assim para mim: foi a melhor carona que eu já dei na minha vida. Nunca dei uma carona que Deus falasse tanto. Obrigado por você me pedir para servir esse homem. É assim que Deus quer fazer conosco. Pessoas que passam pela nossa vida e que marcam a nossa vida. Tem que marcar, irmãos, porque a gente tem que estar atentos, corações ligados a Deus, paixão pelo Senhor, paixão pelas coisas de Deus, revelação de Deus, porque Deus nos colocou na terra para isso, para que as pessoas elas sejam restauradas. Às vezes eu me preocupo de estar do lado de alguém. Como que eu não vou falar de Jesus para aquela pessoa? Eu fico o tempo todo, eu arrumo um jeito, mas para falar de Jesus, eu dou um jeitinho para compartilhar de Jesus. Porque o que eu tenho é muita riqueza. E falo, louvado seja o Senhor. Foi um moço lá em casa arrumar uma cama e aí eu abaixei para ajudá-lo assim, falei, meu joelho tem dificuldade, aqui eu tenho dificuldade. Eu falei, meu joelho também. E tal. Falei, seu joelho, o que aconteceu? Aí ele compartilhou, abriu a camisa assim, ele estava todo arrebentado assim, cheio de bolsas, né? Um acidente terrível que ele sofreu. E ele disse para mim assim, mas isso aqui foi um aviso de Deus, eu me reconciliei com Deus. Louvado seja o Senhor. É tão tremendo.
quando a gente fala e de repente já encontra as pessoas que então estão salvas. Eles vão sair da nossa casa, já receberam, já conhecem o Senhor. É bom demais, né? Falar de Jesus todos os dias é um alimento para a nossa vida. Isso também faz algo dentro de nós, porque renova a nossa compaixão, o nosso amor ao Senhor. Então, o foco que nós temos que ter como presbíteros, a partir do contexto da igreja, a partir do contexto da nossa casa. Por isso eu quero, inclusive, assim, fortalecer uma palavra com os irmãos. Imagine os irmãos, é a terceira vez que a gente está repartindo, e diz que é um ditado, não é bíblico, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? Isso é antigo, né? É sábio ficar mais calado, né? Porque qual de nós que fala muito e não tropeça em alguma palavra, né? Então, na realidade, pode ser até mais sábio ficar quietinho, né? Tem gente que fica quietinho e não sofre nada. Quem fala, de alguma forma, tem gente que fica esperto assim, né? Mas eu quero pedir aos irmãos, mesmo que você não compreendeu algo, compreenda um coração, em nome de Jesus. Compreenda um espírito que Deus tem nos dado. A gente, de fato, quando fala a verdade, não é para agredir ninguém, em nome de Jesus. Porque nosso coração é da reconciliação. Nosso coração é da restauração. Nosso coração não é exaltar o que fazemos, pelo contrário, nós queremos exaltar o nome de Jesus e nos humilharmos e confessarmos que nós temos uma necessidade. Irmãos, quem são os mais necessitados? Somos nós. Quem somos os mais carentes? Somos nós. Quem de fato pode ser mais atingido? Somos nós. Então, hoje nós temos que orar ao Senhor e pedirmos ao Senhor um milagre de Deus. Eu quero terminar esse tempo, essa palavra, clamando ao Senhor, que o Senhor opere esse milagre em nós, porque quando a gente lida com esse processo todo, a gente sabe quantas vezes o inimigo tenta se levantar contra nós. Então eu quero pedir ao Senhor que essas batalhas todas, elas não estraguem o nosso coração, né? Amém? Que Deus trabalhe isso. Nós queremos mudança, sim. Mudança da nossa vida. Lidar com pessoas é difícil. Hoje um irmão chegou para mim e disse assim, mas por que naquela cidade não fizeram isso? Eu disse assim, sabe, esse projetor, a gente, quando queima uma lâmpada, né? A gente troca, e é fácil, é rápido. Mas trocar uma lâmpada de um homem, porque às vezes ele quer ficar no escuro, demora. Você quer que Deus acenda uma luz nele. Mas é um processo de Deus, não é um processo nosso. É uma operação do Espírito Santo, e a gente não tem esse controle sobre isso. Por isso que o que nós fazemos, irmãos, tem que ser coberto de oração. O que nós fazemos tem que ser coberto de amor. Algumas vezes nós temos que retardar algumas situações exatamente porque a gente não tem força de mudá-las. Tem gente que não tem paciência com a paciência que nós temos, né? Mas, irmãos, é verdade. É a pura verdade. Tem muita crítica. Você é muito lento, pega logo e tal, né? Ceifador, né? Graças a Deus que a gente não tem esse negócio mais. Irmãos, nós estamos pedindo perdão. Eu falei agora para uma pessoa, me perdoa, em nome da igreja. Nem foi eu que na realidade cometi aquelas coisas, mas eu disse assim, eu fui participante, de alguma forma eu tive junto desse processo,
Nós estamos corrigindo algumas situações relacionadas com disciplina, e a gente falou isso para os irmãos no encontro aqui com os presbíteros, que a nossa disciplina era tão forte que a gente chegava até a arriscar o nome da pessoa do livro da vida. Que poder! Então a gente tem que voltar e pedir perdão, porque alguém diz assim, é verdade, eu passei por aquela irmã na calçada e ela virou o rosto, eu cumprimentei e ela fingiu que não ouviu. Irmãos, são coisas duras, que de fato nós temos que corrigir a nossa conduta. Várias coisas que eu estou falando aqui, eu estou falando de nós mesmos, de mim mesmo, nós estamos falando da igreja, do nosso contexto, da nossa realidade, da nossa necessidade. Então eu peço aos irmãos que tudo que nós estamos compartilhando é para corrigir o curso das coisas que nós estamos vivendo. A palavra diz em Efésios 4:12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o propósito de Deus em nós é reconstruir o altar. Tudo tem que passar pela restauração do sacerdócio. E quando a gente fala sobre altar, a gente sabe que altar é lugar de morte. O altar é lugar de morte, da morte do eu. Irmãos, hoje pela manhã nós compartilhamos, ontem à noite, que o sacrifício sou eu. Tem até um cântico, né? O sacrifício sou eu. Então eu tenho que matar o meu eu. Esse é o propósito do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Eu quero que Deus trabalhe isso em nós. Temos esse coração de pastor. Sermos restaurados nisso que Deus quer. Algumas coisas que estão comprometendo a nossa pregação. Por exemplo, nós falamos sobre unidade, né? A gente fala muito sobre unidade. E aí, a gente quer unidade entre os irmãos. Unidade lá em casa, unidade. Eu falei com os irmãos, e principalmente uma pessoa que dizia assim, eu quero me submeter, mas é todo um processo de Deus usar pessoas na minha vida. Eu conheço um irmão muito querido, conhecido por todos nós, que caiu aí há um tempo, foi um escândalo, uma situação muito feia para a igreja, porque ele disse assim, eu ouço todos e eu mesmo registro o que eu tenho que aplicar na minha vida. Quer dizer, ele escolhia a resposta dentre aquelas respostas que ele tinha. Eu fiz uma pergunta a um casal assim, tá bom, você está me compartilhando isso, e se esses irmãos que estão com você assumirem a mesma postura que você está assumindo? Porque algumas vezes nós estamos ensinando os irmãos a se submeterem, mas nós mesmos não nos submetemos. E a gente quebra a unidade. Então, eu entendo, irmãos, que nisso tudo a gente tem que ser bastante coerente, porque esse processo da unidade, inclusive na cidade, é um processo que tem que passar por mim. E o maior empecilho, de repente, sou eu. E eu preciso vencer a mim mesmo e, de fato, quebrar. Essa capa lembra, né, aquele CD que nós fizemos sobre unidade. Lembra? Que nós, unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Louvado seja o Senhor. Então, é muito tremendo. Foi o primeiro CD que nós gravamos. A gente não queria que aparecesse rosto de ninguém. Mas como o diabo atacou esses rostos aí que estão encobertos? Foi muito difícil. Nós cuidamos de um monte de coisa, mas fomos terrivelmente
atacados na unidade. Os irmãos que foram gravar esse CD disseram que Deus tinha dado um tom. O tom era tão alto que depois ninguém conseguiu cantar. Então, será que Deus teria dado aquele tom tão alto? Então, tem coisas que a gente se engana e mistifica muito. Então, tem muitas situações que nós temos que corrigir na nossa própria vida, irmãos. Nós temos que respeitarmos uns aos outros como a nós mesmos. Algumas vezes falta respeito entre nós. Alguém disse assim para mim: Vince, eu estou muito impressionado com a leveza desse encontro. Eu estou muito impressionado com a leveza dos presbíteros, porque vocês têm liberdade entre vocês, e a gente tem muita liberdade mesmo, mas muita, demais. Nós somos amigos, demais. Não dá nem para contar as liberdades que temos, com muito respeito. Louvado seja o Senhor. Respeito. Nós temos que construir reuniões de presbitério dura, ou reuniões onde nós tratamos, como hoje à tarde, situações lá com os presbíteros, líderes de localidade, os nossos encontros, e como equipe. Irmãos, não pode haver formalidades, formatação, mas a amizade, porque nós somos família. Eu fico pensando nas crises que nós vencemos nesses 35 anos que a gente está andando junto aqui com esse grupo, 35 anos. O quanto nós tivemos que chorar com alguns irmãos, lavar os pés de alguns irmãos e pagar um preço por alguns irmãos, mas louvado seja o Senhor, que todos, para a glória do Senhor, eles continuam juntos. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Temos vivido essas dezenas de anos sem uma divisão. Louvado seja o Senhor. É um milagre de Deus. O Senhor tem trabalhado isso. Isso é a graça que Deus tem nos dado de administrarmos situações. E eu sempre lembro de dizer, isso não é para a nossa glória. Isso é para a glória de Deus. É legal, né? Amém? A liberdade que nós temos. Bendito seja o Senhor. Assim como nós queremos trabalhar em equipe, dentro do contexto da igreja local, dos irmãos que estão debaixo da nossa autoridade, tem que ser o nosso trabalho com toda a igreja, trabalhando e dando exemplo como equipe. Louvado seja o Senhor, porque somos e queremos ser em todo o tempo uma família. Então, por isso que é preciso ter bastante paciência. Amém? Muita paciência. Paulo fala num outro texto, na muita paciência, 2 Coríntios capítulo 6, ele diz assim, na muita paciência. Já ministrei isso em alguns lugares para falar sobre essa questão toda da paciência. E quando nós praticamos esse exemplo, porque o que Deus quer fazer, irmãos, conosco, é que nós vivemos esse exemplo. Se a gente de fato ensina os irmãos a não brigarem, esse aí não sei quem mexeu. Vocês são os irmãos ali, então eles estão se. Então, a gente ensina que a gente não pode ser indiferente e a gente não pode ser indiferente com os outros irmãos que a gente não convive, porque o que nós quisermos que os homens façam a nós,
nós temos que fazer a eles primeiro. Então, é o exemplo que nós estamos dando com a nossa própria vida. Irmãos, essa palavra toda que Deus está nos dando é para que Ele opere em nós esse milagre, porque a gente quer ser um exemplo daquilo que Deus quer. Nós queremos uma prática nas coisas que nós estamos ensinando. Então, é esse o processo de Deus trabalhar conosco, o altar. Quando Deus está falando sobre essa questão do altar, Ele está trabalhando em nós o exemplo. Restaurar o sacerdócio é de fato um tema muito importante para que nós possamos viver um futuro cheio de Deus. Amém? Clamamos ao Senhor. Nós queremos terminar hoje orando. Nós já oramos, mas nós queremos clamar ao Senhor que essa situação de passividade, ou qualquer situação de enfermidade, ou qualquer situação que esteja encoberta entre nós, nós temos que pedir ao Senhor para então sermos curados. Amém? Em nome de Jesus, nós não temos que temer essa questão de tomarmos uma decisão, porque algumas coisas têm trazido um estancamento, uma dificuldade, uma situação de estagnação entre nós. Eu fico pensando assim, alguns podem meditar, será que isso então vai tirar o meu prazer? Um dos irmãos aqui falou, né? O Cezinha falou conosco. Jesus estava à beira-mar, comendo um peixinho, não é isso? Assando um peixinho. Irmãos, o churrasco vai continuar, não fica com medo não, em nome de Jesus, mas tem que queimar a sua carne. Amém? Tem que queimar a sua carne, no nome de Jesus Cristo. Creio que Deus quer fazer isso conosco. Toda a carnalidade, no nome de Jesus Cristo, nós temos que tirar. Deixar que os irmãos aceitem, porque tem muitos conselhos que provêm mesmo de Deus, e a gente quer receber esse conselho de Deus. O altar é o lugar de fazer morrer toda a passividade. Amém? Como é que a gente vai fazer com esse comodismo, com essa estagnação, com essa passividade, com essa inércia, com essa situação infrutuosa? Clamar ao Senhor por um milagre, que Deus opere um milagre. Se a situação está relacionada, irmão ou irmãs, com situações de frustrações, Deus trata a frustração. Nós cremos nisso, amados. Mas para isso a gente tem que abrir e deixar Deus tocar na ferida. Amém? A gente só vai ser curado se a gente for no médico. Gilberto deu vários testemunhos e dizer exatamente onde a ferida, louvado seja o Senhor. E a gente sabe que Deus pode operar um milagre, mas nós temos que ser específicos. A minha ferida, a minha dificuldade é essa situação que eu tenho que vencer com a graça de Deus. Então, se tem situações no meu coração de frustração, de decepção, então vamos tirar essas coisas, irmãos, vamos tratar essas coisas. Às vezes nós sentamos 4, 5 irmãos, com discernimento de Deus, com a palavra de Deus, para compartilhar com o irmão machucado, frustrado, decepcionado, que quando a gente faz um raio-x sobre a vida dele, um diagnóstico da vida dele, uma avaliação da vida dele, do ministério dele, das coisas que estão acontecendo com a ovelha, a situação é nítida de que é preciso arrependimento, que é preciso humilhação, é preciso ser simples, é simplicidade. A gente tem que lembrar de alguns testemunhos. Eu dizia agora há pouco para uns irmãos, Gilberto falou pela manhã, que quando
ele nos conheceu com esse jeitão dele alemão, né? Esse jeitão inteiramente diferente de mim. E toda a característica do Gilberto, eu chego assim com cabelo diferente, com a roupa diferente, com uma linguagem diferente, com um costume diferente, lambendo um alemão. Eu chego e é claro que é um choque, né? Mas um dia eu falei para o Gilberto, acho que dava para você ser até minha esposa, porque... eu já falei para ele. Ele é legal, eu falo com ele assim, vão dormir? Ele disse, vão dormir. É legal. Quanto tempo? Não é? Fica aquela coisa em casa, desliga essa luz, irmã ou mulher, né? Etc, etc, e não dorme no mesmo horário, as coisas não combinam. Mas quando o Espírito trabalha, irmãos, a gente consegue casar até essa situação do descanso, né? A gente consegue agradar um ao outro, a gente não tem dificuldade um com o outro. Deus trata com essas situações todas. E uma coisa que eu penso nesses dias sobre a igreja, pelo menos eu me sinto assim, os céus estão abertos. Amém? Os céus estão abertos, irmãos. Eu vejo pessoas que estão abrindo seus corações, quebradas, quebrantadas. Elas são fáceis de ser conduzidas, elas estão aflitas, elas só precisam de um homem, uma mulher cheias do Espírito Santo, né? Porque de fato, quando a gente senta perto de uma pessoa dessa, que está com essa necessidade de Deus, e nós temos algo para dar, é tremendo, a gente não quer ir embora. Eu não quero ir embora, né? Essa semana tiveram que me tirar de um lugar. Não, o churrasco está pronto, é carne, não pode comer depois da hora. Tá legal, mas eu estava numa comida tão legal, tão gostosa, dando Jesus para alguém que esfria a carne. Às vezes a gente vai lá por consideração aos irmãos, é verdade, prepararam tudo com amor, mas é tão tremendo a gente poder agradar ao Senhor, fazer o que Deus quer, estarmos no lugar que Deus quer. Então, porque os céus estão abertos, nós temos que declarar morte para toda essa situação de comodidade, de medos. Nós temos que tirar essas coisas da nossa vida e clamarmos ao Senhor por esse milagre, porque nós somos chamados para dar a nossa vida pelo Senhor, pela igreja, para fazermos a vontade de Deus, aquilo que está no coração de Deus. É assim que a nossa vida fica tremenda a cada dia, mesmo quando há dificuldade. Eu fiquei pensando, falei um pouco rapidinho aqui para os irmãos, mas irmãos lá agora, então, acho que foi, o irmão foi lá no banheiro e disse assim, não parece que aquela duchinha tá com um problema lá, vazou água no banheiro. Pega um pano de chão, vai lá rapidinho, seca o banheiro. Amém? Não espera pelo outro. Faça, serve. É o que Deus está nos ensinando. Faça o trabalho que tem que ser feito. Se entrega para o que tem que ser feito. Porque Deus está olhando para você, para o seu coração. E nós podemos fazer a vontade de Deus em pequenas coisas. E nós nos sentimos contentes. Porque não é feio pegar um pano de chão e secar o chão. O feio, eu creio que é você não ter um coração de servo. E Deus está nos chamando para sermos servos, para a glória do Senhor. João 10, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu quero amar os irmãos. Por isso que quando eu olho para alguns irmãos, eu choro, eu abraço, eu choro, eles contam alguma coisa, eu choro. Porque de fato eu creio que Deus me chamou para isso. E é esse o cuidado que nós temos que ter uns com os outros. Não pensa que o tempo vai curar as pessoas, mas as pessoas vão ser curadas para a glória do nome do Senhor,
no poder da oração, com a graça de Deus com a nossa vida. E a gente sabe que Cristo em nós é a esperança da glória. Essa experiência que eu quero ter a cada dia. Deus preparou, irmãos, essas coisas para que a gente possa viver. Então, eu creio que também nesses dias, Deus está nos curando pela sua palavra. Amém? Queremos ser curados pela sua palavra. Um avivamento pelo poder da sua palavra. É tão doce a comunhão dos irmãos, da igreja. O que Deus está fazendo conosco é tão doce. E tudo isso eu creio que confirma, principalmente a palavra que Deus nos deu em Efésios 2:10. Porque somos feitura dele, criados para boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o Senhor. Eu quero andar como Deus quer que eu ande, irmãos. Eu quero escolher essas coisas que Deus já escolheu para mim, antes da fundação do mundo. Quando o Marquinhos falou aqui na primeira noite, tem que cortar um pedaço da carne. Eu entendo que é isso mesmo. Para fazer a vontade de Deus, algumas vezes nós temos que sacrificar a nossa vontade. Louvado seja o Senhor. Copiar Jesus. Isso Deus tem nos falado. Copiar o Senhor. Não é uma insistência de um modelo. E eu acho tremendo que tenhamos uma identidade. Às vezes eu penso assim, Senhor, levanta homens, jovens, né, nas cidades com uma identidade. Os irmãos podem imaginar que tremendo pode ser, se Deus então está levantando alguém entre nós que está fazendo algo tão espetacular para Deus. Isso foi algo fruto da vida de Deus dentro dele. Amém? Nós queremos mudança na igreja. Irmãos, que eu quero mudança. Eu quero. Vamos clamar ao Senhor. Alguém naquela reunião que eu disse que participei nesses dias, e quero até dizer aos irmãos que alguns exemplos que eu dei foi principalmente citando dentro de algumas coisas que eu compartilhei com os irmãos. Porque alguém perguntou assim, estamos satisfeitos com o que Deus está fazendo? Aí eu sempre sou muito assim, negativo. Não é negativo. Eu quero mais. Eu disse, eu não estou não. Eu estou satisfeito não. Eu quero mais. A gente alcançou o propósito que a gente vem para cá para então trabalhar? Eu disse, eu acho que não. Estamos longe. Queremos alcançar. Isso quer dizer, irmãos, que a gente não está satisfeito com o que Deus está fazendo? Eu estou satisfeito. Mas em Deus há muito mais. Há muito mais. Estou satisfeito, mas não estou farto, louvado. Eu tenho assim uma fome insaciável de Deus. Amém? Eu creio que essa tem que ser a sua fome. Ele deu, ele pode dar mais. Ele fez, ele pode fazer mais. Isso quer dizer que eu estou... às vezes eu posso dizer assim, eu estou desesperado. Wagner falou hoje pela manhã, vocês não sabem a batalha que eu estou aqui. Irmãos, e que batalha a gente tem para chegar aqui. Mas por quê? Porque somos dependentes. A gente não sabe. A riqueza está nisso. Eu não sei fazer ainda. E aí, amados, vem uma frase que é muito tremenda. E a gente tem que guardar. A maior tragédia da vida não é a morte, mas viver sem um propósito. Louvado seja o Senhor. Hoje, dentro das perguntas que Deus tem feito, você está cumprindo o propósito de Deus, fazendo a obra que Deus está te chamando para fazer. O propósito de Deus é mudar a nossa vida. Mas para isso, irmãos, nós vamos ter que parar de viver a nossa vida
e sermos ativados e vivemos o propósito de Deus. Esse clamor que tem que estar no seu coração. Eu peço ao Senhor para ativar o seu coração, para você não ficar na mesmice, para você clamar ao Senhor por um milagre, para você falar com Deus: eu quero mais, eu quero mais. Deus pode dar muito mais, em Deus há muito mais. Irmãos, vamos vencer essa questão de estarmos só numa sobrevida, mas vivemos uma vida em abundância, porque essa é a vontade de Deus. O propósito de Deus, quando Ele começou a nos falar nessas coisas, e aí é para você receber essa boa notícia, é matar você. Amém? Matar esse eu passivo que tem que reagir. E eu perguntei mesmo para Deus: Senhor, e a gente vai alcançar isso? Irmãos, eu quero alcançar que Deus tire toda a nossa passividade. Eu sei que nós podíamos pensar que Deus podia falar para o outro, né? Que pena que fulano de tal não está aqui. Irmãos, Deus não é fofoqueiro. Amém? Deus trouxe você aqui para você ouvir a voz de Deus, porque a gente pensa que a palavra é para o outro, e essa é a nossa dificuldade. A palavra é para nós. Eu tenho que reagir a Deus e clamar ao Senhor: muda a minha vida, porque somente os humildes, os quebrantados, as pessoas que têm uma posição simples diante de Deus, elas vão alcançar o Senhor, e Deus vai fazer essas coisas. Deus tem que matar o nosso eu com a graça do Senhor. Vamos entender isso, terminando, concluindo, pertinho de concluir. O homem mais forte da cidade não é o diabo, mas sou eu. Qual que é o maior impedimento da obra? Eu. Se eu vencer a mim mesmo, então a obra será feita com a graça de Deus. A gente pensa que o diabo é forte. Irmãos, o diabo não vale nada, é besta, expulsa ele e você repreende o diabo. O duro é repreender você. Difícil é vencer você. O diabo ele sai, mas você não sai. Então, a gente tem que vencer a nós mesmos. Esse é o nosso desafio para sermos curados. Então, tem gente que fica anos e anos e não tem aquele simancol, não é isso? Aquela expressão antiga, né? Não se manca, né? O pessoal mais jovem não sabe disso não, né? Não é do seu tempo, né? Mas a gente não se manca, não entende, não compreende. E para isso, então, nós temos que entrar nessa palavra de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Agora, não sou eu mais quem... Vamos falar juntos. Agora, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Forte. Nós queremos isso, irmãos. Que o milagre de Deus aconteça. Clamamos por um milagre de Deus. Clamamos por um coração sensível, por um quebrantamento de Deus, diante de Deus. E eu quero terminar assim com os irmãos, dizendo uma coisa muito importante, que eu creio que é assim que Deus quer que a gente termine e que a gente compreenda. Meditando sobre essas promessas todas de Deus, eu escrevia: nós somos nem multimilionários, mas multibilionários. Amém? Pessoal da Lava Jato, aí você não consegue nem contabilizar essas coisas. Mas, irmãos, as promessas que a gente tem em Deus, hoje foi citado um desses versículos aqui pela manhã, Salmo 23, a promessa de Deus para nós no versículo 6 é essa: bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Vai se deliciando com isso. Porque de fato, se o inimigo está tentando te inibir, se o inimigo está tentando te colocar medo, te frustrar, te entristecer, clama ao Senhor agora, por essas palavras que vêm do coração de Deus, para comprovar que Deus está nos guardando, que Deus está cuidando de nós, que nós somos uma delícia de Deus, que nós somos a esperança na terra, e que esses versículos todos, eles nos fortalecem, eles nos fazem crescer no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. Podemos ler Salmo 121, versículos 1 e 2, mas como está ali: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muitas promessas, irmãos, do Senhor. Eu fui me deliciando com essas promessas de Deus, quando eu escrevia, né? E pensava mesmo: Senhor, guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora, para sempre. Irmãos, nada pode nos vencer, nem a morte pode nos vencer. Quando nós orávamos hoje por enfermidade, eu me lembro que eu recebi a notícia do Benjamin, né? Filhinho lá do Reuel, netinho. Até alguns irmãos perguntam como ele está. Então ele não tem a perninha direita, sem movimento aqui, depois do joelho, o pezinho, uma bolinha assim do saquinho não desceu. E tudo está sendo visto devagarzinho lá no Canadá, mas eu creio que com muito profissionalismo, né? O pessoal lá é muito competente. E eu pensei assim: hoje esqueci de pedir para orar por enfermidade do Benjamin. Orem pelo Benjamin. Eu recebi a notícia lá na escola de verão, né? Na escolinha em janeiro, que foi tremenda. Aí eu fui com a Sâmia para um restaurante, lá um self-service, que a gente ia comer rápido e voltar. E, irmãos, a vida, ela reserva uma quantidade de situações, e eu creio que a gente tem que vencer a vida, vencer as dificuldades debaixo dessas promessas do Senhor. As coisas duras que nós passamos, a gente se alegra em Deus, a gente chora com Deus, a gente se humilha diante de Deus, a gente depende de Deus, a gente sabe que Deus tem o melhor. Deus tem sempre o melhor. Por isso que Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. E eu creio que o propósito de Deus é sermos amigos. Vamos trabalhar amizade, relacionamento, a palavra que Deus nos deu. Vamos estar juntos, vamos edificar juntos. Se há uma discordância, irmãos, se há uma diferença, não pode ser um motivo para separar. A gente vai ser corrigido no nome de Jesus Cristo. Deus vai trabalhar essas coisas em nós. O Espírito Santo de Deus vai trazer a nossa memória a cada dia. E nós vamos entender, irmãos, que o propósito de Deus é amar ao Senhor sobre todas as coisas. Esse versículo de Apocalipse sempre me chamou muita atenção, porque eu acho muito tremendo. Eu gosto desses cânticos que dizem até o fim, até a morte. E o versículo diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da sua palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Irmãos, nós queremos abrir mão da nossa própria vida, pela vida do Senhor dentro de nós. Tudo que constrói a vida, ainda que pareça
que a gente está sendo humilhado, ainda que pareça que de alguma forma tem gente tirando vantagem de nós, ainda que tem gente nos diminuindo, tem gente nos excluindo. São uma série de situações que passam no nosso coração. Nós queremos a palavra do Senhor. Você tem uma medida que dá certo é essa medida aí de Efésios. Fala da largura, do comprimento, da altura, da profundidade, do conhecimento de Deus. Irmãos, é Deus que de fato está trabalhando algo em nós. E é Ele que de fato está fazendo algo em nós. E se nós vivemos a vida dEle, o propósito dEle é atingirmos, alcançarmos essa estatura de varão perfeito. Louvado seja o Senhor. Eu quero. E até a morte nós vamos buscar isso aí, irmãos, porque temos muito que aprender, temos muito que morrer, temos muito que fazer a vontade de Deus, temos muito que agradar ao Senhor. Mas quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mateus 16, 24. Negue-se a si mesmo, é o preço. E quero, antes só da gente ler o último versículo que foi base para essa meditação, eu quero compartilhar só isso aqui muito rapidamente. Mateus 6, 22. Os olhos são as janelas do corpo, e tem muita gente com semblante caído. Quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa alegrar o nosso coração, porque um coração alegre formoseia o rosto. É assim que nós queremos viver. Nossas esposas com a graça de Deus, nossos filhos com a graça de Deus, nossos netinhos com a graça de Deus, com pé, sem pé, do jeito que for, irmãos, com a graça de Deus, nós queremos servir ao Senhor e sempre nos alegrar nele. Sempre que alguém olhe para nós e até as coisas que nós passamos, que sirva de exemplo para que as pessoas possam glorificar a Deus, no nome de Jesus. Tudo que Deus pensou a respeito de mim, de você, é muito bom, é muito bom. Louvado seja o Senhor. Deus é muito bom. Vamos terminar com esse versículo. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Irmãos, nós somos um plano de Deus, nós somos um projeto de Deus, nós somos a vontade de Deus, nós somos um poema de Deus, nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. É um mistério, irmãos. O mundo não conhece essas coisas, mas Deus revelou essas coisas, essas pessoas pequeninas, e Deus preparou essas obras para que andássemos nelas. Nós queremos ser curados para a glória do nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor e clamar ao Senhor por esse milagre. Quando eu orava sobre essa palavra, Deus me falava algo que a gente já fez, mas que a gente quer continuar fazendo, porque eu creio que Deus hoje caminhou um pouco mais conosco, para encerrarmos com essa palavra.